Pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez diante da Sua palavra para mais uma mensagem de Deus. Queremos nesta mensagem estar falando ainda sobre as revelações do coração de Paulo, mas desta vez queremos especialmente falar sobre a salvação de Paulo, a salvação que ele confessa ter recebido do Senhor Jesus. Gostaria de ler um texto muito conhecido, por sinal, escrito por Paulo também, aos Efésios. Ele escreveu esse texto aos crentes da igreja que estava na cidade de Éfeso, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, eu gostaria de estar tocando nesse assunto que eu acho ser muito importante para todos nós, porque Paulo falou muito sobre a salvação dele, a salvação que ele recebeu em Cristo Jesus. Compreendendo que a salvação é algo pessoal, eu gostaria de estar trazendo nesta mensagem para que possamos compreender perfeitamente o que vem ser a salvação. O que realmente é a salvação? Olha, existe, queridos irmãos e amigos, algumas linhas teológicas de interpretação sobre a salvação. Porém, há uma única doutrina que define a salvação da alma. A salvação é, na verdade, uma libertação, uma transformação que Deus dá ao espírito arrependido, ao coração quebrantado, e é, por assim dizer, a soltura, quando a alma é liberta pela graça e pela misericórdia de Deus para viver uma vida com Deus. É exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Satanás conseguiu prender o homem, a mulher, a criatura de Deus, debaixo de uma escravatura, através da ignorância, através da incredulidade, da cegueira da mente, e com isso ele conseguiu manter o homem e a criatura, de um modo geral, separada de Deus. Mas Paulo diz que foi liberto. Paulo diz que foi livre, totalmente livre dessa escravatura. Vamos ver na experiência de Paulo o que realmente vem a ser a salvação de Deus através da Bíblia. Como eu disse, existem algumas linhas teológicas de interpretação que tentam interpretar a salvação, mas acabam por não estarem fundamentados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, acabam fazendo uma confusão, acabam errando de maneira desacertada e não acertam quanto àquilo que nós precisamos entendermos. Por exemplo, existem aqueles que creem que ninguém pode ser salvo aqui, agora. Nenhum pecador pode ter certeza absoluta da salvação aqui. Será? Bens, dizem eles que, quem sabe, um dia, quando morrerem, chegarem na presença de Deus, até eles dizem e usam Pedro como intermediário, como mediador, dependendo da conversa com Pedro, quem sabe Pedro abrirá a porta e então permitirá a pessoa entrar na presença de Deus. Bem, esta é uma linha teológica de interpretação quanto à salvação. Mas há também aqueles que acreditam que a salvação está condicionada a uma vida de boas obras, de boas práticas, de bons costumes, dependendo da maneira como se viveu aqui, fazendo bem, realizando bem, praticando boas obras. Então, isto requer o nosso, ou seja, podemos requerer de Deus a salvação como que um direito por sermos bons. Mas há também aqueles que acreditam que a salvação está ligada à predestinação, é uma ação da predestinação de Deus. Isto é, alguém acredita que alguns já nasceram para serem salvos, outros nasceram para serem perdidos definitivamente.
E isto baseado na onisciência e presciência de Deus. Bem, vamos ver se essas questões têm razão quando começarmos a olharmos a Bíblia Sagrada. Mas há também aqueles que acreditam que a salvação não importa a maneira como vivemos neste mundo. Um dia chegaremos todos nos céus e juntos estaremos com Deus para sempre, independente de religião, independente da maneira como vivemos neste mundo, independente das nossas ações, das nossas obras, todos um dia seremos salvos. Mas ainda há uma outra linha teológica que diz que a salvação se perde. Podemos ser salvos agora, receber Jesus como Senhor, sermos totalmente salvos, mas a salvação pode se perder por um ato de pecado cometido por parte da pessoa salva. Eles acreditam que a salvação é dependente totalmente da permanência por parte do pecador. Será que essas linhas teológicas de interpretação da salvação têm realmente razão? Como dissemos, a salvação ela é definida como a libertação da alma, a libertação do espírito. É quando a alma é tirada do cativeiro de Satanás para ser transportada para o reino de luz do Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa este ato? A salvação, na verdade, é um ato, é um acontecimento instantâneo que acontece no momento que o pecador crê no Senhor Jesus, acreditando que ele mesmo é pecador, perdido, e que não pode salvar-se a si mesmo, mas acredita que o Senhor Jesus pagou o preço do seu pecado e, por crer nesse sacrifício perfeito, então a salvação lhe é dada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele começa dizendo o seguinte: olha o que diz o versículo 18 do capítulo 6 de Romanos. Ele diz: e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo começa dizendo que a salvação é uma libertação feita por Deus, de maneira que anteriormente, sendo servo do pecado, presos pelo pecado, fomos libertos e feitos servos da justiça. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, gostaria de ler esse texto, que, por sinal, é muito interessante, muito lindo, baseado nesse transporte pelo qual foi feito a alma. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 13, da carta aos crentes da cidade de Colossos, daquela igreja que ali estava. Ele diz aos cristãos da maneira o seguinte, falando sobre Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está dizendo que nós somos libertos e no momento da libertação nós somos tirados, mas transportados do poder das trevas para o reino de luz do Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João capítulo 8, verso 36, o Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade vem através da palavra de Deus. Portanto, a verdade é a porta pela qual nós, pecadores, entramos para a liberdade em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 8, verso 32 de João, o próprio Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós entramos no caminho da liberdade ou da libertação através do conhecimento da verdade, que verdade é esta? João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou a verdade. E sendo ele a verdade e o caminho e a vida, ele afirma: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Isso em João capítulo 14, versículo 6. A verdade só pode ser conhecida pela palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. É o que está escrito em João capítulo 17, versículo 17, quando o próprio Jesus disse naquela oração, orando ao Pai, ele disse em relação aos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus escrita na Bíblia é a verdade. A Bíblia não contém a verdade. Toda a palavra de Deus é a verdade. Portanto, Jesus Cristo aponta a palavra de Deus escrita como sendo a verdade que liberta, a verdade que santifica, a verdade que justifica. Por isso, a verdade da palavra de Deus gera a fé que salva, a fé verdadeira. É o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, aliás, capítulo 10. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo 10, nos versículos 8, ele vai dizer para nós o seguinte, Romanos 10, versículo 8, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E ele afirma, ou declara, esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, fica evidenciado e muito claro que a palavra de Deus, como a verdade de Deus escrita, gera a fé que salva. Portanto, quando pregamos a palavra de Deus, é muito claro que quando ouvimos essa verdade, a fé nos é dada. Por isso, Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, ele vai dizer, de sorte que a fé é pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Olha, a salvação que Paulo recebeu tem uma base fundamentada na palavra de Deus, escrita ou oralmente ouvida e falada, como foi o caso de Paulo. Na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos vendo a experiência de Paulo sobre esta salvação. Nós vamos examinar alguns textos bíblicos e juntos nós veremos a experiência do próprio Paulo quando ele fala sobre esta salvação. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha um bom dia, um forte abraço, até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.